Muy buenos dias, hermanos! Que bendição, friozito na cidade de Montetingolo, pero não tão frio como nos outros dias. 12 graus está sendo acá dentro, não? Fora me parece que está até menos graus, não, é mais graus, perdão. Não, não, no celular que é mais fácil. Senão afora está sendo menos graus, 10. Pero hoje eu tô acá sem estufa. Nesse sábado, 11 de julho, del año de 2026, quero compartilhar essa palavra de paz de Deus para a tua vida, hablando de alabança. O Senhor me deu esse versículo 34, aclamar Jeová, pero eu queria hablar de ele em la versão NVI. Essa cá é a versão Reina Valera, que diz: aclamar Jeová, porque ele é bueno, porque sua misericórdia é eterna. E em la visão, poderia dizer, visão de la versão NVI, dizem alabem, alabem, alabem. E em la... Estou tentando buscar lá cá. Isso me foi? La textual. La minha textual tá já na igreja. E lá outra que tá cá. Betex. Ah, não tenho cá. Que coisa. Bueno, não tenho cá, não passa nada. Pensei que tinha cá instalada. Vou ter que instalar depois lá BTX. La versão BTX é... Pode ver também na latino-americana. Também diz Elabin também, na latino-americana. Aí tá. Essa é a versão latino-americana. Alabem ao Senhor porque Ele é bueno. A versão BTX é uma versão, principalmente para o Antigo Testamento, que traduz de uma maneira muito muito conservadora. E tá bom. Todas as versões têm algo a aportar, não? Não vou me quedar cá parando para falar das versões da Bíblia. Pero o capítulo 16, capítulo este que estamos vendo acá, do versículo 34, por suposto nunca podemos sacar um versículo de contexto, não? Davi, ele está dando glória a Deus porque e celebrando a chegada de arca a Jerusalém, não? E ele estabelece um modelo de adoração comunitária. E um pouco disso eu queria falar, não? A adoração, gratitude, alabança, pensar em Deus, memória a Deus, não? Pensar em Deus, pensar que Deus está trabalhando nas nossas vidas, está nos bendizendo, Ele nos ama. E essa adoração comunitária é a adoração em la igreja, quando nos juntamos em la igreja para alabar a Deus, que é algo tão importante que às vezes nos olvidamos e nos esqueceres da vida. Por suposto, nós outros alabamos a Deus também desde nossos hogares, escutamos na alabança, no alto, na casa, no coche. Bueno, no alto já dije, não, no coche já dije. No alto, em casa, no coletivo. Eu saio para ser mandado, às vezes, em Montetingolo, vou com meus auriculares, escute música, escute uma predicação. Então, seja, lá a alabança sempre vai estar de um modo personal. Pero acá, nesse contexto, está falando de uma adoração comunitária. E eu queria falar desse alabem ao Senhor porque Ele é bueno, porque és eterna sua misericórdia, que é uma frase que inclusive é recorrente nos salmos e eles quedavam repetindo isso. Por quê? Porque a adoração a Deus é uma mera repetição, não? Subscrevam aí ao canal aí, eu saco sacar, meu vídeo de sacar. É uma mera repetição, alabe ao Senhor, porque Ele é bueno, alabe ao Senhor, porque sua grande é sua misericórdia, alabe ao Senhor. É uma mera repetição em bucle, como vemos, podemos observar as adorações no tempo de hoje, que muitas são 3 notas, 3 acordes e se puderem observar, não tocar o piano, eu sei tocar o teclado, estou falando a los que não conhecem o canal, não? Estou tocar o saxo. Eu sou músico também e observo a adoração muito mecânica, muito em bucle,
a ser 3 notas, 3 acordes, como eu dizia, e 3 versos, e queda repetindo, 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 repetindo. E tá bem que em algum momento isso pode funcionar, pode andar e não tá tão mal. Pero Deus ele nos inspira, não, a adorá-lo. Pero qual é a mensagem principal de hoje? Que devemos trazer essa adoração às nossas vidas. A cada vez já estava instituindo como algo de culto, não? Coisa que antes eles não tinham, assim, eles cantavam às vezes, não? Ou cantavam um cântico ou outro, pero não era algo que estava instituído, estava, como posso dizer, quando há a instituição, algo programado, algo certo, algo que litúrgico, assim por assim dizer, não litúrgico. Dentro da programação e da forma do culto. Então, Deus nos está ensinando por meio desse passagem em si, não, mas já que eu li esse versículo, pero por meio desse passagem que nós outros temos que ter uma organização e temos que nos acordar de lo que abre o texto em si, não, de gratidão a Deus, de memória do pacto que Deus hizo com nós outros, que lá a alabança é universal, que toda língua, todo o povo alabam a Deus, a natureza alaba a Deus, não? E acordar delas misericórdias de Deus que são eternas. Se temos isso em latente na cabeça, por isso esse versículo que diz: alabe o Senhor, porque Ele é bueno, porque é eterna sua misericórdia. Alabem ao Senhor. Alabar ao Senhor é hablar, não? De los hechos de Deus. Quantos hechos de Deus em tua vida? Eu sempre digo na igreja, não? De alguma maneira ustedes chegaram até aqui, não? A conhecer esse canal, acá no YouTube, ou então ser na igreja, acá hablando os membros de minha igreja, na igreja Betel, onde ustedes se congregam, ou igreja, qualquer outra igreja que você congregue, não? Hablo a hora as pessoas que se congregam em outra igreja. De alguma maneira vou chegar até o Senhor. E sempre chegamos ao Senhor como? Por meio de enfermidade, generalmente enfermidade, não? Ou quando estamos muito tristes, quando estamos desesperados, alguns nos iam se matar e de repente viram uma luz, uma voz, escutaram uma voz, conseguiram ver essa luz no final do túnel, não? Que poderíamos assim dizer, e realmente viram a Jesus, por suposto não corporealmente, não, pero expressado por meio de alguém, por meio de uma palavra, e começaram aí tomando a decisão de alabar a Deus, de cambiar suas vidas. Então, com essa motivação, que digo hoje, esse sábado maravilhoso, esplêndido, um que tá gris, tá feio, não, o tempo parece que vai chover, meio frio, meio calor, porque quando queda assim, parece que nos vai aplastar, não, o tempo, não, a pressão aumenta muito e a umidade. Isso hace aumentar a temperatura, pero de outra maneira também nos arrebenta, nos congestiona, nos traz... não podemos respirar bem, não, tantas enfermidades respiratórias. Pero assim temos motivos para alabar a Deus. Como diz outro salmo, todo ser que tem alento, que respira, alabe ao Senhor. Então, no dia de hoje, o propósito dessa predicação é trazer essa invitação a todos os ouvintes, a todos que estão nos ouvindo, a volver-se ao Senhor. E a todos que se congregam acá, não, hoje às 19 horas, temos reunião normal, aunque às 10, às 10 não, juega a seleção, aí tá. Se os irmãos faltarem, pastor não vai ameaçar nada, não. Se faltar, a Argentina vai perder. Não, mentira. Não, que ganhe a Argentina, enchamos por ele país que estamos, que ganhe a Argentina e que os irmãos não faltem. Não faltem, vai dar tempo de voz, o pastor vai terminar temprano a reunião, como sempre,
dá tempo de vós ir, a seu assadito, comer com tua família. Não se passem, porque amanhã há reunião, às 10 horas da manhã, a Santa Cena. Ustedes também têm que tomar a Santa Cena amanhã, não se passem. Porque se passa hoje, com o juego, as comemorações e tudo mais, amanhã não vão conseguir levantar. Então, se não se passem. Venham hoje às 19 horas a celebrar nesse lugar e amanhã às 10 horas da manhã. E bueno, e com esse mensagem, termino por acá. E com o pedido de que deixem seus likes aí, subscrevam ao canal. E besitos e muitas bendições. Nos vemos para juntos tu e eu alabar e glorificar ao nome do nosso Deus. Tchau, tchau.